que está acontecendo com a China e os Estados Unidos, segundo essas novas informações, né, que saíram, porque a gente vê muitas vezes a espuma, né, tarifas, retaliou com tarifas, mas no caso da China ainda está sendo encarado como assim uma pré-dança, assim, né? Essas tarifas são muito brandas, a gente também imagina quando lê essas notícias que não existem tarifas nos Estados Unidos em relação à China e na China e nos Estados Unidos. Essas tarifas já existem sobre vários produtos, né? A administração Biden, por exemplo, colocou tarifas altíssimas em relação aos carros elétricos da China, se eu não me engano, mais de 100% é a tarifa atual, para você não conseguir, de fato, comprar um carro elétrico chinês, né? Você vai para a Europa, hoje você vê muitos carros elétricos da China, aqui no Brasil a gente está vendo, né? Principalmente a BYD e a GWM, né? Que estão aí dominando o mercado de elétricos. Nos Estados Unidos não tem, porque é super tarifado. Se um carro custa $20 mil saindo da China, ele vai custar $40 mil no mercado norte-americano, o que inviabiliza o preço. Então, essa guerra de tarifas já existe. Nesse momento agora está se avaliando que os dois países estão poupando força, sabe, César? Assim, o Trump impôs ali 10% sobre alguns produtos, a China impôs 10, 15% sobre alguns outros produtos. A grande briga nesse momento, que está um pouco abaixo do radar, de mão dupla, é o seguinte: o Trump agora definitivamente pode bloquear, pode criar inclusive uma taxa das blusinhas nos Estados Unidos, porque essas empresas como Shein e outras que a gente conhece no Brasil, hoje os norte-americanos podem comprar e esses produtos são mandados diretamente para a China como se fossem compras internas, por exemplo. Isso de fato pode acabar, isso pode representar uma porrada assim um pouco maior no comércio dessas empresas chinesas, e em contrapartida a China anunciou uma investigação em cima do Google na China. Então essas duas coisas estão sendo consideradas até mais importantes do que as tarifas em si. O Google, vamos lembrar, é bloqueado na China, né? Você não pode acessar YouTube, não tem a Apple Store, não tem a própria ferramenta do Google, mas os navegadores do Google, o navegador do Google, o sistema Android, ele é usado em vários aparelhos que são produzidos por empresas chinesas, Xiaomi, entre outras. Então tem uma importância grande dessa investigação, seria uma espécie de investigação antitrust do Google na China. E isso sim pode ser uma pancada mais forte de longo prazo. Em relação ao Canadá e México, eu só queria fazer um comentário importante que também saiu nessa análise do New York Times hoje pela manhã. Veja como as coisas são divulgadas, né, César? O César falou muito bem no começo, em termos de divulgação política, de marketing, parece uma vitória. A gente não sabe o que está por baixo dessas histórias, né? Eu diria que tanto a Sheinbaum quanto o Trudeau, eles estão dançando a dança do Trump. Por quê? O plano de militarizar mais a fronteira pelo México já vem acontecendo há 3 anos. E desde que a Cláudia Sheinbaum assumiu, ela já vem militarizando mais a fronteira. Então dá para dizer, na prática, que o que ela anunciou não é nada do que já não esteja acontecendo. O México já tem colocado mais soldados lá, é um plano sistemático. Internamente, a Cláudia Sheinbaum já vem combatendo os cartéis, tentando explodir esses laboratórios de fentanil. Tanto é que o tráfico de fentanil para os Estados Unidos diminuiu no ano passado. Então, ela anunciou algo, essa presidenta do México, gente, para quem não está acompanhando, vale acompanhar ela nas redes sociais. Ela é muito esperta e muito inteligente e se comunica muito bem. O México tem poder para combater assim os Estados Unidos no peito, cara a cara, não tanto, mas olha, ela de boba, a Cláudia Sheinbaum passa longe. Ela anunciou algo, César, que já acontece. Tá? Essa é a análise do New York Times hoje pela manhã. O mesmo se dá com o Trudeau. Esse investimento de 1 bilhão e 200 milhões na fronteira não é novo, é um plano que ele já assinou no ano passado, que já vem acontecendo. Então, na verdade, os anúncios são uns anúncios meio marqueteiros para o Trump usar isso. E veja, a gente acaba muitas vezes também aqui consumindo notícia que vem pela boca da Casa Branca e da imprensa dos Estados Unidos e da nossa grande imprensa aqui, que simplesmente reproduz essas notícias. Pela análise do New York Times, hoje pela manhã, a coisa não é bem assim, não é como está se dando, essas coisas já estavam em andamento, tanto no Canadá como no México, e a China com os Estados Unidos, que é uma briga maior. Vejam, o Trump foi muito mais suave, anunciou taxação de 10% para algumas coisas, não foi direto para 25%, ameaçando 50%, como ele fez com a Colômbia, né? E a China prontamente já falou, não, então a gente vai tocar uma investigação que a gente tem antitrust contra o Google aqui, para ver se vocês não estão abusando do poder econômico e financeiro de vocês no nosso território. Então, ali a coisa é mais devagar. E no México, no Canadá, eu acho que os dois presidentes foram assim muito hábeis em anunciar coisas que já acontecem.
né? Então, só para a gente deixar claro para nossa audiência aqui que parece uma vitória enorme do Trump, ele pisou, né? Até ontem no nosso grupo de WhatsApp a gente estava comentando isso, né, César? Sim. Eu até falei, pô, o Trump só pisou no chão, todo mundo saiu correndo, né? Era a primeira impressão que dava. Veja como muitas vezes a gente é enganado pela maneira como as notícias são produzidas também na mídia dos Estados Unidos e reproduzidas aqui no Brasil. Hoje pela manhã essa análise mostra que a coisa não é bem assim como a gente imaginava.